E aí, meus confrades, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Comigo tudo jóia. E eu tô tirando mais esse momento aqui agora à noite para compartilhar com vocês mais um episódio. Vocês estão percebendo que agora eu tô tirando mais tempo, né? Tudo de acordo com o momento. Pessoal, de repente eu tomei um susto aqui com um barulho, acabou me desconcentrando aqui. Retomando aí. Tudo é de acordo com o momento. Tem época que eu tô muito corrido, às vezes não dá, não consigo. Agora eu tô mais folgadinho, né? Tô conseguindo aqui interagir mais aqui juntamente a vocês. Eu tenho um relato subsequente para passar para vocês. Estou gravando aqui do quarto, ou da janela do quarto que eu durmo. E vocês vão ter como plano de fundo aí um grilo, tá? Tem um grilo super cantador aqui perto de mim. Depois vocês me dizem, se for uma coisa que incomoda muito, eu evito, né? Mas por essa daqui vai passar. Depois eu vou escutar. E aí, pra mim ver, né? Se não ficou muito forte a cantiga dele. Acho que como eu tô falando próximo aqui do aparelho, acho que não vai captar tanto assim. Então, eu trouxe recentemente um relato sobre uma colega de trabalho minha, uma professora. Eu até descrevi a beleza, né? A beleza dela, o estilo dela, algumas qualidades fisicamente falando assim que certeza atrai a atenção dos homens. Mas hoje aconteceu, eu vi mais uma peça de um quebra-cabeça, só que diferente de muitas vezes quando eu venho aqui trazer relatos para vocês. E é comum, às vezes, que alguns inscritos, alguns confrades, escrevam a seguinte mensagem para mim: Ah, Vitor, nada debaixo do sol. Essa frase eu já ouvi muito aqui. Nada debaixo do sol, nada de novo debaixo do sol. Em outras palavras, novidade nenhuma. Isso aí a gente já sabe, isso aí estamos careca de ver, de saber, né? É só mais um caso que você está mostrando de milhões. Este aqui eu acho ele um pouco... Foi uma situação, eu diria, atípica. Bem atípica. Então eu vou recapitular, eu vou puxar um pouquinho do que eu falei lá atrás e contar o que foi que eu testemunhei hoje. Eu contei pra vocês que dia foi hoje? Eu tô falando hoje sexta-feira, dia 30 de junho. Foi terça-feira dessa semana, eu fui participar de uma festa junina na escola em que eu leciono pela manhã. E eu vi essa professora, a Brenda, sozinha, muito vestida a caráter, e de repente eu vi ela com um namorado. Um jovem, magro, uma estatura média. E também eu trouxe o histórico daquilo que ela já vinha contando, que esse rapaz era muito bom, que o rapaz cuidava dela, né? Cuidava da casa dela. Teve uma coisa que às vezes eu escuto, pessoal, meus próprios podcasts, eu escuto para ver se ficou bom, será se eu falei tudo? E de repente eu percebi que ficou vago uma situação. Eita, agora eu vou me sentar aqui, a cantiga de grilo vai ficar mais longe um pouco, né? Que foi quando eu disse assim, que numa resenha que ela havia feito, sei lá, coisa de um mês e meio atrás, eu achava que ela morava numa kitnet, meus amigos. Olha, esse detalhe aqui, que eu me perdi na minha fala e não completei. Isso aqui eu vou falar baseado nos vídeos que eu vi, que ela botou no grupo. Eu pensava que ela morasse numa kitnet, mas não, meus amigos, ela mora numa casa grande, uma casa bem espaçosa, murada, com área gourmet, sala, quartos, todo o muro com cerca elétrica,
tem a área gourmet, tem uma parte gramada, outra parte de aquelas pedrinhas brita. Eu percebi porque ela colocou uma mesa com cadeiras ali naquele espaço. E eu, na época, quando eu vi aquilo ali, ela dizendo que ali era a casa dela, a casa que ela alugou, eu fiquei, como é que uma professora contratada, ela ganha bem menos que eu, como é que esta mulher conseguiu alugar uma casa daquele porte? Pensa que se hoje eu dissesse aqui para vocês, olha, eu quero alugar uma casa, vou morar de aluguel. Mas é certeza absoluta eu não teria condições de alugar uma casa daquele nível. Inclusive aqui na cidade que eu moro, os aluguéis subiram muito. Por uma razão que eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas subiu muito. Mas sei lá, 2 anos atrás já não era tão barato alugar. E agora tá muito, muito mais caro. Agora. Aquilo eu já fiquei com aquela pulga atrás da orelha. Como é que essa mulher... Eu nunca cheguei pra ela, eu não tenho essa liberdade ainda com ela, né? Pra chegar e dizer assim, tu paga quanto de aluguel naquela casa? Eu vou arriscar o meu palpite. Eu tenho certeza absoluta que ela não tem condições de pagar um aluguel de uma casa daquele porte, daquele nível. Penso eu que ela esteja morando ali de favor. Às vezes o proprietário precisou de alguém para ficar, às vezes não fica muito aqui na cidade e deixou a casa, ó, você fica morando aqui, paga a energia. Já vi isso acontecer. No passado, como eu já contei muito tempo atrás, eu já... meus pais, né, nós aqui em casa já moramos em casa de favor. Olha que casa muito ruim, né? Mas tipo assim, eu vou te dar a chave aqui pra você morar de favor e pagar a energia lá. Só pra ir zelando, não deixar abandonado, né? Foi o que eu pensei. Ou então alguém tá pagando isso pra ela. Alguém ajuda ela a pagar. E assim, pela forma como ela descrevia esse rapaz, e também pelo que eu vi no dia da festa junina, eu digo, isso aí não deve ser... Pelo menos esse namorado aí não deve ser, só se for outro homem, né? Só se for um outro homem que está ajudando a bancar essa casa para ela morar. Então, aquilo que eu não falei lá no podcast, que eu me perdi, esqueci de... Pessoal, eu juro para vocês, às vezes minha cabeça embaraça um pouco, eu me perco, tem vezes. E acabo esquecendo. Quando dá certo, às vezes eu escuto tudinho antes de editar. Mas nem sempre eu tenho tempo, não dá para fazer, eu boto do jeito que eu gravei, né? Depois eu só faço uma checagem para ver se realmente o áudio está no vídeo, né? Se é realmente o áudio que eu gostaria de ter posto, enfim. Ela citou em algumas conversas de que esse rapaz, o namorado, a ajudava ali na sua casa, na limpeza, fazer comida, lavar roupa, de tudo. Ela falando, ele me ajuda em tudo ali em casa. E eu construí na minha imaginação, nos meus pensamentos assim. Falei, deve ser um menino talvez humilde, às vezes tem uma situaçãozinha fraca. Quem sabe seja mais um fragilizado aí de um histórico familiar, carente. No dia que eu o vi na festa junina, pessoal, eu vi ele a alguns metros de distância, mas como eu estava no caixa, eu estava mexendo com dinheiro. Eu botei uns copinhos assim em cima da mesa com as senhas. Não, senha não, ficha, né? Tinha a ficha de R$1, de 2, até R$5 tinha. De 1 a R$5. Aí as pessoas entravam numa fila e eu tava ali o tempo todo, era passando troco. Ou então aqueles que pagavam com Pix, eu tinha que estar checando. Então em algum momento que eu consegui olhar, assim, eu levantava o rosto assim, olhava e via algum movimento. E num desses momentos que eu estiquei o pescoço assim e olhei, eu a vi do lado dele. Só que eles estavam em pé, no pátio assim da escola, um do lado do outro. E quando eu vi aquilo ali, eu fiquei olhando para ele e lembrando do histórico. Eu fiquei até com um pouquinho de pena, assim, sabe? Porque esse é um garoto novo ainda. Hoje lá na confraternização, ela soltou, eu escutei um momento quando ela falou, ele tem 19 anos. É um menino, pessoal, um rapaz,
Na altura do que eu já me encontro hoje, pra mim um rapaz de 19 anos ainda é um garoto ainda, assim, tá, completou a maioridade, mas eu falo em termos de experiência de vida, de ainda não sabe, não tem essa bagagem ainda, sabe? De maturidade, de uma série de coisas, enfim. Quando a gente tem 19 anos, a gente acha que é o bambambam, né? Quando eu tinha 19 anos, eu tava entrando na graduação e eu sou o cara, né? Tem muitos que com 13, 14 anos já quer ser o homem, né? Quer ser o homenzão, né? Mas depois, com o passar das décadas, a gente vai vendo que nessa idade a gente não tem tanta experiência e maturidade assim. Eu falo de coisas profundas da vida, não é... Eu sei que saber o certo e o errado é normal nessa idade, já se saber, né? Mas eu falo de uma maneira... penso que muito do que eu sei hoje foi fruto da vivência ao longo do tempo, né? Com 18, 19 anos eu não tinha. Então eu fiquei um pouco com pena dele ali, olhando pra ele, né? Eu fiquei, esse aí não tem como Como é que eu vou culpar uma pessoa nessa idade, né? Pô, mas como é que... Pensar assim, ele é um trouxa, um abestado. Tem todo um... Ninguém se submete a um contexto desse, nessa idade, por acaso. Tem uma história por trás daquilo ali, tem um porquê que a pessoa é daquele jeito ali, né? Aí só tendo a oportunidade de ouvir, de conversar, de saber o histórico. E eu cheguei a pensar que ele fosse pobre. Eu pensei assim, deve ser um menino pobre, fraquinho, de situação. Então vão guardando aí, é um quebra-cabeça essa história, né? Tem que ficar bem atento nos detalhes aqui para compreender. Hoje, meus amigos, era o dia do almoço. Eu acho que eu até botei eu botei um conteúdo ontem, né, falando da atitude da velha lá, da Otília, gestora, que impôs, né, foi de uma maneira assim arbitrária, né? A ida pro almoço foi de maneira arbitrária. Hoje de manhã eu dormi. Pessoal, eu vou abrir um parêntese e falar, puxa, é porque eu tenho que falar as coisas enquanto eu tô lembrando aqui. Eu passei por uma situação essa semana que mais uma vez, eu tive uma confirmação do quanto o sono ele é vital. O sono ele é vital. Eu já vi um médico falar assim: você quer ter um câncer? Você quer desenvolver um câncer no seu corpo? Durma pouco. Dorme pouco. Aí você vai estar acelerando para ter um câncer no seu corpo. Treinos de academia, estudo, tudo que se vai fazer, você só consegue ter um bom desempenho se você dormir. Se todos nós, né, não é você, nós dormirmos. Temos que dormir, temos que descansar bem o corpo, a mente. Eu vou falar para vocês, eu contei também que eu passei 2 noites, meus amigos, 2 noites sem dormir, sem energia. Eu tive resolvido o problema, acho que eu já contei aí para vocês, né? Eu consegui resolver. Pense que na hora que o rapaz estava, o que eu contratei particular para resolver, de repente a empresa chega, né? A companhia de energia chegou, mas resolveu. Estou aqui com energia, não tive mais problemas. Mas eu passei 2 noites sem dormir por conta do calor, mosquito. Se eu fechava a janela, eu não conseguia dormir com o mosquito. Ainda até bati veneno à noite, mas aí esquenta demais. Aí eu abri a janela. Na hora que abre a janela, os mosquitos entram. Aí às vezes fica um frescorzinho dentro do quarto, mas o mosquito. E eu não consegui dormir. Ficava ali na rede, era batendo o lençol em cima, batendo. Então, 2 noites, por exemplo, na primeira noite eu dormi de 4 às 6, na outra foi mais ou menos isso também. De 3h30 para 4 horas até amanhecer o dia, não foi nem dormir, um cochilo. Ei, meus amigos, isso me debilitou muito. Olha, eu tive... Mesmo com a energia retornando, mesmo eu tendo voltado a dormir na minha rotina normal, eu tive crises de dores fortes de cabeça. Eu senti muita fraqueza no meu corpo. Sabe, aquela fraqueza assim de não ter ânimo nem para caminhar. Porque assim, eu passava a noite sem dormir e de dia tinha que trabalhar. Segunda e terça-feira foi 2 dias batido na escola. Eu não dei conta, eu tinha que concluir um trabalho burocrático meu que eu não dei conta de concluir. Quer ver? Quinta-feira eu sentei à tarde aqui para digitar. Eu falei, vou terminar, vou pegar depois do almoço a tarde todinha. Eu não dei conta. De repente eu comecei aquela moleza,
uma dor forte de cabeça, aquela coisa ruim, que eu fui tomar uma dipirona e me deitei aqui. Fiquei o resto da tarde deitado aqui. E até hoje eu ainda tô, ó. Ontem eu ainda fui na academia, eu fiz um treinozinho lá assim. Parece que eu não tinha força para treinar. E eu não tenho nenhuma dúvida de que essa minha debilidade, essa semana foi. Debilidade não, debilitado, né? Eu fiquei debilitado essa semana. Foi por conta de 2 noites sem dormir, praticamente. É como se eu rolei 48 horas sem dormir. E eu tô pagando o preço disso aí, né? Eu me deu muita vontade assim de entrar com danos morais, porque aqui não foi nem danos morais, aqui foi danos físicos mesmo. Foi morais, foi materiais e físico. Mas como foi 2 noites, eu não vou me desgastar mexendo com justiça não, que eu conheço muito bem o que é a justiça no Brasil, né? Mas foi muito ruim, talvez se eu tivesse perdido essas noites de sono e tivesse dormido durante o dia, não teria ficado tão ruim, né? Mas aqui eu tive assim a prova de que o sono, o quanto o sono é importante para a nossa saúde. Porque eu fiquei assim, de certa forma, adoecido por conta de 2 noites mal dormidas. E eu venho tentando me recuperar. Eu tô tomando uma vitamina, tô dormindo. Então ontem, por exemplo, ontem eu deitei 10h30 para 11. Não, eram umas 11 horas quando eu me deitei. Tomei um banho e deitei. Pessoal, eu vim acordar hoje, sexta-feira, 9 da manhã. Mas acordei bem disposto. Eu já estou me sentindo bem melhor. Mas ainda tô assim com aquela moleza, sabe? Olha, hoje eu passei o dia, um calor da peste lá naquele momento que eu fiquei lá, sabe? O sol muito quente. Eu tô assim afadigado que, por exemplo, hoje eu não vou treinar. Eu tô gravando conteúdo, já estou deitado aqui na minha cama. Quando eu terminar de gravar, talvez eu nem vou mexer com a edição hoje. Eu vou gravar e amanhã, durante o dia, eu faço a edição e boto aí pra vocês ouvirem, no sábado. Acordei 9 horas. O que havia sido combinado lá no meu local de trabalho? Era que hoje iríamos para a escola. Era para ter um almoço lá na escola. Olha, inclusive ela falou, a partir das 10 horas é para ir. Vão trazendo suas coisas, né? Tinha gente, vi várias mulheres botando lá depois, né? Que elas iam levar um vinagrete, uma farofa, um feijão tropeiro, enfim. E eu, por fim, definiu-se o que eu ia levar. Era carne, né? Pediu para algumas pessoas levar a carne ou linguiça que era para assar. Essa escola é grande, pessoal. Essa escola que eu trabalho pela manhã, ela tem muito espaço. E eu fui consciente, eu estava consciente que era para lá. Fiquei, deve levar uma churrasqueira e fazer esse momento lá, né, no fundo lá da escola. Só que de manhã, quando eu acordei, escovei os dentes e tal, fui olhar as mensagens. No WhatsApp tava uma professora. Inclusive é uma professora, ela é esposa de um professor que foi meu colega de graduação. Só que já são uns coroão já, esse colega meu, ele é professor de matemática aqui, ele é bem mais velho, ele já deve estar, ele já é uns 50 já. Se não tiver 50, já tá colado nos 50, né? E a mulher dele é uma quarentona. Mas é um cara assim, eu não sou muito amigo, mas o vejo como uma boa pessoa. A mulher dele trabalha comigo de manhã, só que ela é contrato. Acho que ela se formou há pouco tempo, resolveu ingressar na docência. Ela botou assim no grupo, olha, conversei com a diretora e a confraternização não vai ser na escola, vai ser na minha chácara. Eu tenho uma chácara que fica cerca de 4 quilômetros, ela botou a localização no grupo, é um lugar melhor, mais espaçoso, bem melhor. E eu já tô aqui me organizando, eu já tô preparando aqui comida, e é para vocês virem para cá. Desce todo mundo para cá. Tanto que eu liguei para ela, que eu não sabia nem, assim, eu fui pedir explicações onde é que era o local, né? E ela, não, você pode vir, ensinou a rota direitinho, pode vir e tal, você não vai se perder não. Mas foi uma mudança que ocorreu hoje. Mas pessoal, eu até assim, eu tava tão com aquela, sabe assim, indo para uma coisa por obrigação que não era do meu agrado, mas quando eu vi essa colega de trabalho, ela até falou assim, pode deixar que eu tô tomando a frente. Eu já falei com a Otília, pra gente vir pra cá, e pode deixar que eu tô tomando de conta aqui.
E eu tenho toda a estrutura, eu tenho um fogão, aqui fogão industrial, tem freezer, tem geladeira, tem tudo aqui na minha chácara. E vocês podem descer pra cá. E eu até me animei mais, eu fiquei, opa, parece que assim, meio que tirou um pouco do controle ali da Otília. E uma outra pessoa agora estava encabeçando, tanto que ela vem pra cá, meu esposo tá aqui, né, você conhece, foi seu colega, pode vir pra cá, vai ser bom. E eu me animei, aí eu, assim, me arrumei aqui e fui pra rua. Inclusive, vocês devem ter visto aí que eu botei umas fotos de preços de carne, né? Foi o momento que eu fui lá no supermercado e eu super deu certo, assim, que eu pude comprar uma carne baratinha, não gastei muito, 20 e poucos reais ali, eu comprei 1 quilo de carne ali pra assar, deu 1,2 kg mais ou menos. E comprei um refrigerante também, eu falei, eu vou levar um refrigerante e 1 quilo de carne pra assar. E, meus amigos, quando deu 11 horas, 11 e pouquinho, eu montei na minha moto, botei um jaquetão e subi o morro, né? Fui de moto. Não foi muito difícil, não, de encontrar o local, né? Onde ia ter. Quando eu cheguei lá, não tinha chegado ainda muitas pessoas. E fui chegando, aí eu vi, quando cheguei, a mulher tava lá fazendo um arroz, um panelão de arroz. Tinha outra colega lá fazendo, preparando um feijão tropeiro. E foi chegando outras mulheres com vasilhas, né, de comida, era mandioca cozida, era vinagrete já pronto. O que não trouxe pronto foi fazendo ali. Foi o meu colega lá, foi botando carvão lá para preparar a churrasqueira. Pessoal, mas assim, agora aqui, eu posso dizer assim para vocês, não foi perdido. Não foi perdido eu ter ido, porque pensa num ambiente assim, legal, muito legal. Eu gostei, assim, achei muito arrumadinho, tudo limpo. Inclusive perto de uma aguada. Eu não posso detalhar muito, né? Mas perto de uma aguada eu não banhei, porque eu não quis mesmo. Fiquei com um certo receio de pisar ali naquela água, mas medo de, sei lá, não tenho muito costume ali, né? Mas um lugar muito agradável. Muito, muito. Eu falei, é tanto que a mulher até falou assim pra mim, ela disse, eu já te falei pro meu esposo que eu preferiria que a gente morasse aqui e alugasse a nossa casa ali na cidade, né? Eu gosto mais de ficar aqui. Acho que é o sossego, né? Muito sossegado ali. E então, assim, de uma maneira geral, não foi ruim. Muita comida, nos servimos bem, teve brincadeiras, teve um bingo. Eu até ganhei numa cartela lá um presente. Eu ganhei quase 2 quilos de peixe. Foi um dos prêmios lá do bingo, foi uma pescada. Então, trouxe a sacola de peixe aí, vai dar pra comer dá pra comer 2 dias, esses peixes que eu trouxe. É igual eu falei pra vocês, lá tem que eu não posso detalhar muito, né? Mas tem um local lá que você pode pescar de boa. O foco aqui, assim, eu não vou. Meu foco aqui não é falar da Otília. A Otília tava lá de short. A Otília tava no seu shortinho curto, lá dançando, requebrando, enchendo a cara de cerveja. As outras colegas mais jovens, né? As outras professoras mais novas, seminuas, de vestido em curto ou de short, mostrando o priquito e dançando, com o microfone lá cantando num karaokê. Levaram uma caixa de som com um notebook, cantando e dançando e bebendo. Assim, eu lembro que quando eu cheguei, pessoal, aí entreguei minhas coisas lá, aí tava uma mesa, bem na área assim da casa, né? Uma mesa já com um prato grande assim, cheio de, eles chamam frios, né? Que é queijo cortado em cubinhos, azeitona e linguiça defumada. Aquela linguicinha fina. Muito mesmo assim dentro do prato. Aí essa professora, inclusive foi uma professora que ela ficou até de bico comigo um tempo por campanha de difamação da Otília. Tava ela e a Otília. Aí eu fui e sentei numa cadeira ali próximo, né, daquela mesa. E ela, tem suco ali na garrafa, tem refrigerante, tem cerveja, pode beber o que você quiser aí e pode ir beliscando aqui os frios, né? Pessoal, na hora que eu sentei, aí eu fui lá e enchi um copão, tinha uma garrafa térmica com suco de acerola, tinha uns 3 tipos de suco lá. Acho que foi a dona da casa que deixou esse suco lá para os convidados se servirem. Enchi um copão de suco, tava uma delícia o suco. E fiquei beliscando ali, né, e tal. E de repente, eu escutei essa mulher,
ela é uma mãe solteira, eu já sabia. Ela é uma mãe solteira, ela é uma mulher de 30 anos, bonitona, meus amigos, brancona, corpão. A bicha tem um corpo, meu amigo. Peitão, ela tava com os peitos quase de fora, assim, uma blusa bem aberta, shortinho curto. Ela deve ter deixado a filha dela com a avó, né? Com alguém, porque ela não levou a menina. E eu escutei isso aqui, ó. Ela tava conversando com a Otília. Ela disse assim: pois é, amiga. Eu tô numa situação porque eu tenho 30 anos, né? E eu tô com um novinho. Eu tô com um novinho, tô ficando com ele. A gente tá tendo um caso, né? Eu tô tendo um caso com ele. Em nenhum momento ela falou a palavra namorado. Ela falava caso, um rolo, uma coisa assim. Você acredita que ontem à noite... Não, deixa eu ver. Ontem à noite eu marquei de sair com minhas amigas. Eu marquei com 5 amigas que a gente ia pra um bar. Nós íamos pra um bar, tomar todas e dançar, sabe, curtir. Ela falou, eu sei até onde é o local aqui. Nós íamos pra lá e aí esse fulano, ela citou o nome lá, o fulano, veio apontar o dedo na minha cara e falando, você não vai. Você, a minha presença não vai. Ah, mas eu me passei pra ele. Como é que é? Como é que você tá pensando que você é o quê? Pra achar que manda em mim. Você não manda em mim, eu sou uma mulher de 30 anos, independente, eu ganho meu dinheiro, eu pago meu aluguel, eu tenho a minha filha, moro numa casa, a casa é alugada, mas enquanto eu estiver pagando aluguel é minha. E quem é você para vir me dar hora de dizer o que eu posso, o que eu não posso fazer, o que eu devo, o que eu não devo fazer? Segundo, ela disse que esse cidadão não a agrediu, mas que ficou puto de raiva. Eu vou porque tu não manda em mim, nós vamos conversar depois. Depois que eu voltar, aí nós vamos conversar. E eu só escutando, eu tomando suco e escutando ali, né? Aí ela, pois é, amiga, aí cheguei de madrugada da festa, dormi, aí hoje eu já vim pra cá, eu nem conversei com ele ainda, né? Eu nem conversei, eu já tive outro problema hoje, porque ele tem namorada. Ele tem namorada e a namorada já tem um filho dele e tá grávida, já tá grávida. E aí essa namorada dele me ligou hoje, mas me xingou, me esculhambou no telefone de vagabunda, de puta pra cima, tudo me chamou. Amiga, eu estou nesse dilema agora. Meu Deus do céu, um cara abusivo, que quer mandar em mim. E ele tem a namorada dele, ele não se decide se ele quer ficar comigo ou se quer ficar com a namorada dele. E por fim agora a namorada me ligou pra dizer... Pessoal, eu teve um momento que eu não aguentei, sabe? Eu comecei a rir. Foi quando ela disse assim... Ela disse assim, que no telefone, disse que no telefone a outra, né, xingando ela, disse que falou assim, o que é que tu quer com ele? Você não sabe que ele já tem namorada? Eu tenho um filho com ele, eu tô com um filho na barriga dele. Por que você fica se intrometendo na nossa vida? Aí a cidadã que estava lá disse assim, nossa, você fica falando, tu sabia que ele não presta? Que ele é um sem vergonha? Porque se ele é teu homem, por que ele fica comigo? Porque ele tá ficando comigo, ele sai comigo, né? Aí disse que a outra respondeu, pois é, se tu já sabe que ele é um vagabundo, e por que tu tá se envolvendo com ele? Eu sei que ele é um vagabundo, eu sei que ele não presta, que ele não vale nada, então sai fora, sabe? Sai fora, deixa ele comigo, eu já sei, mas eu sei me entender com ele aqui. Pessoal, eu comecei a rir assim na hora que eu ouvi isso, porque eu fiquei pensando assim, o que é a mente de uma mulher, né? Ambas, ali naquela situação, sabe que o cara não presta, não vale nada, mas tá as duas ali disputando ele. Olha, assim, eu falo que isso é regra. Eu vejo isso quase todos os dias. Eu acho que é difícil uma semana na minha rotina, e olha que eu moro no interior, né? Talvez se eu morasse numa capital eu veria mais casos assim. Ou não, né? Diz que na capital ninguém presta atenção na vida de ninguém, mas aqui é possível ver. Mas eu fico pensando assim, como é que a pessoa sabe que o outro não presta? Olha, às vezes eu fico me comparando com essas mulheres assim. Eu no passado, eu também tive situações em que eu me envolvi com mulheres e de repente eu descobri que era uma vagabunda. Que era uma pilantra, infiel, mentirosa, falsa. E sabe o que eu fiz? Na hora que eu descobri, eu pulei fora. Na hora que eu descobri que ela tinha outro, pulei fora. Tava mentindo, me enganando, pulei fora.
Eita, deixa eu silenciar esse bendito aqui. E eu tô vendo aqui, peraí. Eu vou me sentar bem aqui numa cadeira, pessoal. De repente minhas costas começou a ficar. Eu tava sentado ali na beira da cama. Por uma questão lógica, uma mulher dessa, se ela tivesse um pensamento mais racional, poxa, fulano já tem mulher, já tem filho, a mulher tá grávida dele. Ou seja, ele já tem uma família, né? Ele tem uma estrutura ali, não vou me envolver com esse cara. Então ela sabe de tudo, mas ela tá ali e fica competindo com a outra, né? Mas assim, eu dei uma. Tanto que ela ficou assim, tu fica rindo, é. Aí de repente eu vi que ela não gostou assim porque eu ri, né? Aí eu falei, não, eu falei, foi o jeito como você contou a história que fez eu rir, mas eu falei, eu te entendo, amiga. Eu super te entendo. Eu falei, ó, cuidado. Nossa, aí na mesma hora eu tirei o sorriso assim do rosto e tratei o assunto sério, né? Eu falei, ó, toma cuidado, a gente tem que ficar muito. Eu falei, eu te entendo porque assim. Do mesmo jeito que tem esses homens abusivos, tem mulher também, né? Tem mulheres que são abusivas. Eu já topei com esse tipo de mulher. A gente tem que ficar atento logo no início, né? Você já tá percebendo os sinais aí. No meio dessa conversa, eu escutei a Otília falar assim: Ah, eu fui casada, amiga. Eu fui casada e. Nossa, mas eu sofri tanto, sabe? Eu sofri tanto com meu marido, porque meu marido não gostava de sair. Meu marido era só em casa, sabe? Só em casa. E eu gosto de sair. Eu gosto de sair pra beber, pra dançar, pra curtir mesmo, que a gente tem que curtir. Tem que curtir. Meu marido, oh, que azar. Aí depois que ele morreu, hoje eu tenho, pessoal, a Otília, ela arrumou um homem. Ela tá com um homem. Eu já tinha visto ela conheceu, ele é um pouco mais novo do que ela, não muito. Ela já tem seus 60 e tantos, ele deve ser talvez um homem assim de uns 52 no máximo. Eu já tinha visto ele, mas eu tô com a impressão que eu acho que ele se acidentou. Ele sofreu um acidente, porque hoje ele chegou. Parece uma bengala. Vocês já viram um suporte para pessoa que está com dificuldade de andar? Meio que enfia a mão ali naquele encaixe, firma aqui, aí vai caminhando e firmando aqui. É uma espécie de bengala. E ele tava dessa situação hoje lá, com a perna assim, toda hora esticando a perna, aquela fragilidade, assim, uma certa dificuldade para andar. Mas assim, como estava distante de mim, eu não conversei com ele, eu não fui especular o que que era, mas eu escutei quando ela falou dele. Quando eu cheguei, ele não estava, ela estava só a Otília. Passou um tempo, esse senhor chegou lá. E eu escutei quando ela falou, ela disse assim, olha, eu arrumei um homem, né? Eu arrumei um homem, mas eu, tipo assim. E ela, eu vi, pessoal, eu fiquei olhando a mentira, o tanto é assim, porque eu não tenho nada a ver com a vida dela, ela mentira. Ela, amiga, por isso que eu nunca gostei de homem, de menino novo. Nunca gostei de menino novo, sabe? Sempre eu gostei de homens mais velhos. Meu marido era mais velho que eu. Esse que eu tô agora, ele não é. Assim, a gente tem uma idade aproximada, mas gosta de menino. Oh, meus amigos, todo mundo aqui na cidade sabe que a Otília era Papa Anjo. Eu não só já ouvi as histórias dela, como eu já vi ela com um menino novo dentro do carro dela, rapazinho de 17, 18 anos. Uma vez numa reunião pedagógica, eu estava sentado atrás dela, no auditório de um prédio aqui, onde a gente estava fazendo a formação, e ela soltou para uma mulher lá, eu gosto de novinho, eu gosto dos novinhos. E aí falando, eu não sei se é porque ela pensa que a outra não sabia, mas mentiu, dissimulou, mas eu escutei calado, né? Eu nunca gostei de menino novo. Só que assim, esse que eu arrumei agora, a gente só tá junto porque ele gosta de sair também. Eu falei pra ele, ó, se for pra mim ter um homem que não vai sair comigo, que não vai farrear comigo, então não me serve. Eu quero um que vai estar comigo. Então daqui a pouquinho ele tá chegando aqui. E realmente o cidadão chegou e foi à tarde, meus amigos, na gelada. Era uma lata atrás da outra, uma latinha atrás da outra, bebendo lá. Fica uma dúvida aqui, tomara que ela seja fiel a ele, né? De repente. Eu senti nele, assim, parece que é uma pessoa muito calma. Eu não vi, assim, um comportamento abusivo. Como ela é narcisista, obviamente ela vai querer um perfil desse tipo, né? Tem que ser um perfil mais bonzinho, mais calmo, que é para poder suportar o abuso dela sem ela correr riscos. Então aqui já falei aí de um diálogo que eu ouvi da Otília e dessa professora, né?
Vou falar agora da Brenda. A Brenda, ela demorou um pouco para chegar. A Brenda, ela foi chegar lá, já era mais ou menos, é como se fosse 13h15 da tarde. 13h15. E eu não vi a chegada dela, pessoal, porque eu acabei dando uma saidinha. Houve um momento que eu saí. Eu perguntei para as mulheres que estavam lá mexendo na comida, eu falei, ainda não vai servir agorinha não, né? Ela, não, aqui ainda vai demorar um pouquinho. Eu falei, eu vou ter que dar uma saída bem ali. Eu vou até falar para vocês o que que eu fui fazer. Tava um calor tão grande, meus amigos, eu inventei de ir de calça. Eu inventei de ir de calça. E eu fiquei, não aguento isso aqui não. Eu voltei aqui em casa, eu vim de moto. Cheguei aqui, eu botei. O que que eu fiz? Eu vesti um short, uma camiseta regata, uma sandália. Só que eu passei um cremezinho, né, no pescoço, assim, nas pernas. Protetor solar, né? E voltei pra trás, né? E fui bater lá de novo. Quando eu cheguei, ela já estava lá, a Brenda. Num vestidinho, quase mostrando a... Eu sempre eu defendi ela pra vocês aqui, né? Que ela se veste muito elegante. E é verdade. Mas hoje, lá na ocasião do almoço, ela estava num vestido curto. Bem curtinho, meus amigos. Mas o que que ela fez? Ela estava num vestido curto e um short. Parecia como se fosse aquelas cueca boxe. Teve um momento que ela mexeu assim com as pernas. O vestido tem uns cortes assim. Além de curto, tinha uns rasgos assim eu não sei como se fosse uma prega aberta, né? Enfim, aí eu acabei percebendo que ela tava com aquele short coladinho por baixo. Acho que ela era para não mostrar a calcinha mesmo, né? E, meus amigos, quando eu cheguei, botei minha moto lá numa sombra. Ela tava com uma taça, zona grande, assim, cheia de cerveja. Na hora que ela me viu, ei, senta aqui, nossa, mas se vocês vissem o carinho, levantou, tudo bom com você, Vitor? Ei, senta aqui. E eu, como sei que ela tem namorado, eu não sabia nem se o namorado tá. Porque eu fui entrando, eu digo, porque esse homem tá bem por aqui. Eu falei, não, não. Eu falei, eu vou. Na verdade, pera lá. Na verdade, quando eu cheguei, o pessoal já tinha gente comendo, já tinha umas pessoas com os pratos. E ela tava com uma taçona de cerveja. Aí eu disse assim, eu falei, vamos comer. Eu falei, eu já tô com o estômago doendo aqui de fome. Eu falei, vou fazer meu prato ali na mesa. E ela, não, não, eu já almocei. Eu almocei foi cedo lá em casa. Eu nem ia vir, sabe? Eu não ia vir, mas aí as meninas ficou no grupo aqui insistindo, mandando mensagem. Eu resolvi vir, mas eu já comi. Depois, se me der fome, eu como de novo. Pode ir lá fazer teu prato. Ela não comeu. Nenhum momento eu vi ela fez foi beber. Tá toda hora na cerveja. Fui lá, fiz meu prato, pessoal, mas eu fiquei assim, um bom tempo, distante, assim, ela, um terraçozão grande, muitas cadeiras, árvores, bem arborizado. E eu fiquei conversando com uma outra professora lá, uma senhora, que ela tem até dificuldade de voz. Depois eu sentei perto de outras pessoas. De repente, esse colega meu de graduação pegou um microfone lá e falou, vem todo mundo aqui mais pra perto, nós vamos distribuir os... Como é que chama? É o papelzinho lá com os números, né? Nós vamos fazer o bingo. Era só uma brincadeira, pessoal. Aquilo era só pra brincar. Os prêmios era sabonete, era... Acho que teve um prêmiozinho, mas o melhor prêmio foi um Pix de R$ 100, que foi o último prêmio na cartela cheia. Mas os outros era tudo coisinha, barata, sabe? Eu mesmo, igual eu falei, eu acho que eu ganhei um prêmio até bom, que 2 quilos de peixe, eu até brinquei na hora, eu digo, isso aqui, se eu fosse comprar, ia dar uns R$ 40, no mínimo, né? Mas eu vi vasilha de plástico, mas tudo embrulhadinho ali nos papel de presente. Era ali pra preencher o tempo, pra gente brincar mesmo, né? E, pessoal, quando uma das colegas lá me deu, era um giz de cera com um papelzinho. E eu fiquei olhando assim, eu ia caçar o lugar onde é que eu ia sentar, de modo que eu pudesse ter também onde apoiar ali o papel, né? Ela estava sentada, ela tinha, bem na área da residência, tinha umas cadeironas, assim, no formato de um sofá, só que de madeira. Muito bem feito. Com braço, aquele braço lisinho assim. E quando Brenda, me viu ali em pé, ei, senta aqui. Sente bem aqui, eu quero. E eu fiquei assim, aí ela foi quando ela falou, vem cá, por que você não senta perto de mim?
Você tem alguma coisa contra mim? Você não gosta de mim? O que é que foi? Senta aqui perto de mim. Pessoal, ela ficou assim, meio que ordenando ali. Eu não tive assim muito. Eu não raciocinei assim. Eu fiquei olhando para um lado, todas as cadeiras já ocupadas. A maioria dos assentos. Aí eu fui lá Aí eu já vi que o namorado dela não tava lá. Eu já tinha percebido que ele não tava lá. Aí eu fui e me sentei ali. Mas sentei assim, todo encolhido ali. Ela na ponta de cá, meus amigos. Isso ainda enrolou, até o rapaz montar o trenzinho de gira lá, as bolinhas, coisa. Ela começou a puxar assunto comigo. Puxando assunto comigo, pessoal, e assim, olha, isso aqui são coisas muito sutis, assim, mas foi onde eu percebi. Tipo assim, eu de camiseta regata, ela pegando assim no meu braço. Era quando ela pegava, teve um momento que ela palpou assim, essa região do meu peitoral aqui. Parecendo até que vocês estão me vendo aqui, né? Pegando assim, chegou, dava aquele trimeliquezinho assim quando ela pegava em mim. De hora em quando, assim, eu tinha momentos que ela dava aquela. Ela botava assim aquela perna grossona dela assim sobre a outra. Chega, ficava a coxa toda descoberta, ainda passava a mão, assim, puxando um pouquinho aqui do vestido para trás, para mostrar a coxa. E eu, até que um momento. Ela tava com a taça de cerveja, ela falou, tu não bebe, não. Aí ela tava com uma caixa térmica assim do lado aqui, eu trouxe a caixa cheinha. Cerveja, você aceita uma? Eu falei, não, não, não. Eu falei, eu já tomei uma cerveja de manhã, mais cedo, um Cosmel. Eu falei, mas já tá bom. Eu falei, já tomei suco, eu tô bem, tô bem. Eu falei, mas se me der vontade, eu sei que eu posso te pedir aqui. Aí ela falou assim, ah, tu toma Cosmel? Eu falei, tomo. Eu falei, é a única forma que eu tomo cerveja. Ela, não, meu namorado vai vir daqui a pouco. Meu namorado vai chegar, Vitor, mas ele é expert, assim, pra fazer drink, fazer Cosmel, qualquer bebida, assim, ele sabe, uma batida, ele é muito bom pra fazer. Na hora que ele chegar, eu vou pedir pra ele preparar uma taça pra você. Foi a hora, meus amigos, quando ela falou isso, foi a hora que eu falei assim, só que eu não falei pra todo mundo ouvir, né? Eu meio que falei baixinho, assim, só pra ela ouvir. Eu digo, olha, você perguntou naquela hora por que eu não queria sentar aqui. Eu falei, o motivo é esse aí, você tem seu namorado. Eu falei, eu tenho certeza que se esse rapaz chegar aqui e me ver aqui sentado perto de você, a gente muito nesse grude aqui, ele poderá não achar bom. E eu tenho medo, assim, de problemas, né? Eu falei, era esse o motivo. Não é nada contra a sua pessoa, eu não tenho nenhum motivo para isso. Quando eu falei isso, pessoal, ela deu uma gargalhada. Ela deu uma gargalhada alta e falou assim, oh, meu Deus, pois quando meu namorado chegar, eu vou te apresentar pra ele, pra tu conhecê-lo, que ele não é nada, nada disso. Tu tá pensando que ele é ciumento, né? Achando que ele é ciumento. Não, não, não. É um menino super gente boa, muito, muito gente boa. Tu vai adorar conhecê-lo. Não é à toa por que eu namoro com ele? Porque ele é uma pessoa boa. E ele vai fazer. Na hora que ele chegar aqui, eu vou pedir pra ele preparar a tua bebida. Você pode ficar sentado aqui perto de mim, não vai ter nenhum problema. Pessoal, aí passou. Olha, eu acho que nós já íamos para. Era o último brinde lá, acho que era o Pix. Isso já era 15h30 da tarde. Quando foi fazer o sorteio, meus amigos, de repente, estaciona do lado da. Entrou ali, né, na chácara, uma caminhoneta, meu amigo, uma caminhoneta branca. Eu não fui lá conferir, mas pelo modelo, pra mim que era uma L200 Triton. E ela falou pra mim, assim, ela disse, meu namorado acabou de chegar. Quando eu virei o pescoço, eu vi o rapaz saindo dessa L200 Triton. Aí ele veio caminhando, né? Ele veio caminhando. E isso assim, as bolinhas rodando, o cara lá rodando o trem, né? Raso 50, raso 61. E nós lá, com o trenzinho aqui marcando, né? Com um pouco esse rapaz chega, eu não foquei muito, eu olhei rápido assim, eu vi que era ele. Quando ele chegou perto, eu me levantei. Eu me levantei e falei assim, eu falei, pode sentar aqui no meu assento. Aí foi quando ela falou, não, 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 não. Não é pra você se levantar, pode ficar aqui. Aí ela levantou, ela disse, pera aí, fica aqui, não levanta. Aí ela levantou, ainda botou o papelzinho dela, assim, ela disse, vai conferir no meu aí, Vitor. Confere o meu aí, o teu. E levantou e puxou ele lá pra cozinha. Levou ele lá pra cozinha, com um pouco ela voltou, pegou o papel, ela disse, eu já botei ele lá pra fazer o teu Cosmel, tá? Ele já tá preparando. Pessoal, pois ele ficou lá na cozinha, eu tava enxergando ele lá da pia, cortando o limão, preparando
Para quem eu já expliquei uma vez, talvez quem não viu aí, para quem não sabe o que é a bebida chamada Cosmel, é uma taça, geralmente é uma taça grande, você mela ali a beirada, né, a borda da taça, vai num prato cheio de sal e bate ali, né, para ficar aquela borda cheinha de sal. Esprema o suco de pelo menos 3 limões, bote gelo, gelo de cubo mesmo, bastante, e despeja uma latinha de cerveja. Dependendo do tamanho da taça, uma latinha. Meus amigos, é muito gostoso. Aí você vai bebendo aqui, aquele salzinho. Eu não bebo muito, né? Mas de vez em quando, assim, é gostoso. Você tem a sensação de estar tomando uma limonada. Não dá pra sentir, tira totalmente o gosto amargo da cerveja. Eu não bebo cerveja pura por conta do gosto amargo. É muito gostoso. Com pouco lá vem ele com aquela taça. Aí ela falou assim, aí eu não quis, pessoal. Eu recebi a taça. Eu falei, não, moça, por favor. Eu falei, sente aqui. Eu já sabia que ele era namorado dela, né? Eu falei, fique perto dela aqui. Eu falei, eu vou sentar na outra cadeira. Aí foi que a proprietária lá estava sentada no outro. Eu acho que ela sacou assim na hora que ela falou, não, Vitor, senta bem aqui. Eu vou arrumar um negócio ali na cozinha, mas de lá eu consigo ouvir e vou marcando. E a mulher saiu e cedeu o lugar, mas eu ainda fiquei perto deles ali, praticamente lado a lado. E sentei e continuei, né? Até aí ele tava quietinho, sentado, ela conferindo lá as coisas dele. Pessoal, mas eu não vi assim, olha, eu não vi assim, dar um selinho, eu não vi um abraço, mas até ali eu pensei, não, é porque tá muito concentrado aqui no bingo. Até que saiu a ganhadora lá do bingo, né? Ou do Pix, ganhou, tirou foto, aquela coisa, pronto. Aí só na caixa de novo, né? Só na caixa e vamos brincar. Vamos brincar. E eles saíram ali de perto, eu saí também, eu fui pegar uma. De repente desocupou uma cadeira, teve umas poucas pessoas que foram embora. E ali começou a ficar mais vago, né? Os assentos eu desci para o terraço, estava sombreado ali. Desci com o celular e aí foi quando eu prestei atenção. Foi de fato quando eu pude perceber mais, observá-los mais. E eu comecei a observar uma coisa, porque ele estava sempre caminhando, pegando cerveja, pegando uma coisa, e sentava e levantava. E eu comecei, pessoal, a perceber algumas coisas ali, o que foi. Eu percebi esse rapaz me olhando muito, o namorado dela, me olhando muito. Teve um momento que ele levantou, eu já estava com a taça quase seca, aí ele falou assim, ele chegou para mim e falou assim, você gostou da taça que eu preparei para você? Eu falei, gostei, muito obrigado. Eu já tinha agradecido antes, né? Falei, muito obrigado. Você quer mais? Quiser, eu preparo mais. Eu falei, não, não, não. Eu falei, eu já tomei. Eu falei, essa aqui já é a segunda que eu tô tomando hoje. Eu falei, se eu tomar mais uma, eu não chego nem na minha casa, tonto, né? Eu falei, não precisa, muito obrigado. Aí, pessoal, foi quando. Igual eu falo pra vocês assim, foi o momento que eu comecei a observar. O cidadão, meus amigos, muito, muito efeminado. Só naquele momento que eu fui observar isso. Efeminado. Assim, ele tava. Eu vou dar as descrições como é que ele tava hoje. Ele tava num short muito curto. Short curtinho, uma camiseta regata, aquela sobrancelha muito bem feita. Botaram 2 cadeiras, um do lado do outro, assim, no terraço, já a uma certa distância de mim. De repente, ele cruzando as pernas, sabe? Muito delicado, meus amigos. Cruzando as pernas, aquela mão super... acho que era o suor, né? De hora em quando a pontinha do dedo, passando em volta dos lábios, da sobrancelha, ajeitando o cabelinho. Oh, meus amigos, quando eu comecei a ver aquilo, o pessoal foi... Eu paguei um mico, eu fiz uma coisa que foi incontrolável. Meus amigos, quando eu comecei a ver o jeito daquele rapaz, assim, demonstrando aquele comportamento tão efeminado na minha frente, e ali do lado dela. E aí tinha momentos assim, ele pegava na mão dela, eles cruzavam assim os dedos da mão, né, um no outro, e conversando, e dando tapinha. Vocês já viram? Porque tem... Olha, eu falo que o gay efeminado, ele é minoria. Ele é minoria. É como se 90% dos gays são homens mesmo, normais,
O pessoal aqui no Red Pill, o pessoal até já criou um nome pra isso aí. É o gay viril, né? Eu já vi alguns confrades meus lá no grupo do Telegram falar. Um dia desse eu vi um rapaz lá falando assim, que ele, tipo assim, que ele tinha mais afeição, mais respeito pelo gay viril do que por o gay espalhafatoso, né? Muito efeminado, aquela coisa. Enfim, já esse, eu não vi ele ser espalhafatoso. Eu não vi ele gritando nem dando vexame. Eu achei ele muito delicado. Muito, muito delicado. Eu tenho pra mim que, eu sei lá, acho que antes ele tava se controlando um pouco assim. Aí de repente, ali quando todo mundo bebendo, aquele som alto, aí o rapaz se soltou ali, né? Mas assim, literalmente, eu tava vendo como se fossem duas mulheres. Porque ela, igual eu falei pra vocês, a Brenda, ela é muito feminina. Ela é delicada. E o rapaz, o namorado dela, também muito efeminado. E caramba, é assim meio esquisito, sabe? O casal hétero, né? O casal hétero é você olhar e você ter as duas imagens ali, a imagem do masculino e do feminino. E de repente você vê um homem efeminado com aquela mulher, é dois seres, é como se fossem dois seres femininos. Assim como, sei lá, o homem que casa com uma mulher muito masculina, né? Muito masculinizada, fica meio esquisito. Eu acho que o que dá o o que é interessante aos olhos, às vezes, é você olhar e ver as duas, né, as duas figuras ali, de fato, né, o feminino e o masculino unidos, né? Enfim, tomara que essa fala minha não ecoe como preconceituosa. Eu estou falando mais de uma questão estética, assim, de você olhar e... Claro, se você vê duas mulheres juntas, dois homens juntos, né, é o campo homossexual aí, né? Mas ali eu tinha na minha mente... Assim, vocês viram que no outro relato que eu contei, nenhum momento eu falei, eu tive essa impressão dele. Eu falei assim, olha, ele é o Miqueinhas. Qual foi a percepção que eu tive dele? É o Miqueinha hétero. Eu pensei, é um menino carente, mas que com certeza sente um tesão da porra nela, né? Tá com vontade, às vezes tá fazendo tudo aquilo achando que vai pegar, que vai ficar de fato com ela. E de repente eu vi aquele rapaz super efeminado. Aí foi quando algumas fichas começaram a cair pra mim. Porque eu digo, caramba, é por isso que a mulher tá desse jeito. A mulher tá toda atiçada pro meu lado, quem sabe se não anda atiçada. Porque isso aí, na minha visão, é um namoro de fachada. Na melhor das hipóteses, vamos supor que esse rapaz seja bissexual, né? Mas eu tenho minhas dúvidas. Eu vi mais ali, assim... Possivelmente o que eu já falei dele antes, que seja carente, que... Eu vou tentar, à luz assim, de todo o conhecimento que eu tenho de experiência de vida, eu imaginei o seguinte cenário para ele. Isso se confirmou, o cenário que eu criei na minha cabeça, porque teve um momento que eu peguei a minha cadeira e eu fui sentar pertinho deles. Eu fiquei, não, acho que aqui não vai dar BO não, né? Eu fui sentar lá pertinho deles e ela comentou algumas coisas dele para mim. Ele falou assim, olha... meu namorado é filho de fulano de tal, tu conhece? Por o nome eu não lembrei. Ela é uma funcionária pública federal. Ela é funcionária pública federal e o pai dele é médico. Só que ela falou o nome lá, diz que o pai dele fica aqui, fica em outros lugares. Eu não sei quem é o pai dele, não. Essa caminhonete aqui não é dele, é da mãe e do pai dele, né? Essa L200 aqui. Então assim, ele tá estudando, namora comigo, aquela coisa. O que eu pensei, pessoal? A gente sabe, agora eu vou deixando as risadas de lado, né? Aqui, eu pensei da seguinte forma, acho que todos nós sabemos que existe o preconceito. Existe o preconceito na sociedade. Muitas pessoas falam que não tem, mas lá, às vezes, da boca para fora, mas no íntimo tem. A religião, né, o cristianismo, ele dissemina muito quando um livro, né, um preceito religioso prega que gays, acho que no Novo Testamento fala lá, né, dos sodomitas, os efeminados, não terão parte no reino de Deus. Então, que é coisa abominável, né? A Bíblia ela não passa pano, não. Tem gente, eu me pergunto como é que muitos homossexuais frequentam religiões cristãs, porque se você pegar pela Bíblia mesmo, ela condena. Ela condena, não vai ter parte no reino de Deus, vai queimar no fogo mesmo.
Quando eu fui da igreja adventista, eles falavam assim, que o homossexual que não pratica, pode ser que Deus ainda dê uma chance para ele, né? Mas se praticar, se ceder a esses desejos, vai queimar no fogo mesmo. Tá lá, né? Mas tem gente que tenta se enganar. Não, não, mas Deus ama, Deus não vai julgar por isso. Enfim, cada um cria, né, uma teoria para si que às vezes não tá ali dentro de fato da Bíblia, né? Hoje eu não concordo, eu não comungo mais de religião, né? Eu acho que a pessoa seja livre para viver, para ser o que ela é, né, nesse campo sexual, desde que com as suas precauções e o respeito, enfim, tanto hétero quanto homossexual. Mas eu pensei assim, é novo, quem sabe se o pai e a mãe seja esse tipo de pessoa, às vezes são religiosos. Eu tô deduzindo, eu não conheço a família dele, eu tô imaginando aqui, né? Às vezes não é muito aceito ali no seio familiar, tem medo de se preconceitar e topa com a Brenda. A Brenda, uma mulher bonita, jovem também, professora. E ali meio que casou os dois interesses, né? Porque nela eu enxerguei duas coisas. Eu enxerguei o utilitarismo e a ambição. De pensar assim, porra, esse menino aqui, tá, ele é gay, né? Ele é desse jeito, mas ele é de família rica, né? Ele tem boa situação, tem carro. De repente vai ter uma carreira promissora que eu vou colar nele. E olha, meus amigos, eu pergunto pra vocês, o que justifica um jovem de 19 anos, filho de um médico e de uma funcionária pública federal, que anda numa L200, ou seja, uma pessoa de classe média alta, né? Sei lá, classe média alta, ser capacho de uma professora, de limpar chão, ela, né, limpa a minha casa, faz comida, lava roupa. E olha o exemplo, lá na hora que ela falou, vá fazer o cozumel lá pro Vitor, ele foi lá e obedeceu. E durante todo o tempo que eu tava ali, tipo assim, eu quero isso, ele ia lá e pegava pra ela. O tempo todo ela dando ordem, ele obedecendo. Por que isso, né? Uma pessoa, se ele fosse um rapaz que de uma elevada autoestima, amor próprio, conhecedor, né, com toda uma experiência, ele não iria se submeter a isso aí, ainda mais sendo gay. Rapaz, por isso que eu botei lá lá eu botei assim, 99%, né? Eu acho, ali, na minha visão, existe 1% a probabilidade dele não ser homossexual. 99% eu acredito que seja, porque pelo jeito, assim, olha, se for, é um caso muito, muito atípico, né? Eu acho que tá mais propenso, sim, 99% ser homossexual. E eu vim embora com essa pergunta na minha. Eu saí de lá, ele ainda ficou lá, mais ela. Ela dançando, dançando. Ele não dançou com ela, eu não vi ele dançando, mas se requebrando. E outra coisa muito sutil, mas que eu percebo. Johnny, quando eu vi uns olhares, eu tava assim, principalmente quando eu tava mais longe, assim, eu vi uns olhares, assim. E aquele olhar, eu quero dizer assim, que não foi só o comportamento efeminado, os olhares também, eu senti. Eu pensei aqui, eu digo, é um namoro de fachada. Às vezes, pra ele, tá sendo bom porque deve que ele tá assim, eu me apresento pra sociedade que eu namoro esse mulherão aqui, né? Eu namoro esse mulherão, ninguém vai achar que eu sou um gay, tentando esconder a sua homossexualidade, que não amadureceu, não aceitou de fato. E ela pelo utilitarismo que ela tá tendo dele. Então foi um encaixe aí, né? Cada um tá se servindo de alguma coisa do outro. Essa foi a minha percepção, pessoal. Essa foi a minha percepção desses dois. Eu não consigo enxergar que ali rola transa, que ali rola um desejo, que aquela mulher sinta atração. Antes daquele rapaz chegar, antes dele chegar na caminhonete, eu senti assim uma leve raiva dela ali. Eu comecei a sentir uma leve raiva, porque eu fiquei assim, pô, essa mulher, só no meu pensamento, né? Que essa mulher, ela tem um namorado dela e ela tá tentando aqui, quer que eu fique perto dela, sentadinho perto dela pra tá. Eu pensei, eu fiquei assim, é uma safada. É uma safada essa daqui.
Mas não, agora eu até entendi agora, né? Eu fiquei assim, eu digo, tá explicado por que que ela quer se aproximar de mim. Talvez ela vê. Eu assim, pessoal, eu vou fazer uma confissão. Eu ainda gostaria que a minha masculinidade fosse maior do que o que ela é. Mas eu ainda vou. Eu até falei uns dias atrás que eu pretendo comprar aí um produto, né? Que tem um pouco aí de hormônio, algumas coisas para me ajudar. Eu pretendo, daqui, sei lá, agosto ou setembro, eu pretendo comprar um minoxidil para mim. Eu nunca tive o prazer de ter barba, né? Assim, deixar. Eu tenho uma barba até. Ela é bem preenchida no queixo, um pouco acima aqui da boca, nos lados aqui. Mas quando ela pega aqui, depois dos lábios, talvez uns, sei lá, uns 2 centímetros, até pra cima aqui, aí não. Aí é só um fiozinho aqui e outro acolá. Por isso que eu não deixo. Eu tô, cada 2 dias eu tô com a Gillette, né? Passo aquela espuma, né? E passo a giletezinha aqui, tô sempre me barbeando. Porque, na minha concepção, barba só é bonita se ela for bem preenchida. E é um dos símbolos, pra mim, da masculinidade, que deixa o homem mais másculo, é a barba. É 3 coisas, é a barba, é a voz grossa e o músculo, né? Você ter toda a estrutura muscular do corpo bem definida, bem forte, fortalecida, né? Eu fiquei olhando pra ele, meu Deus, assim, o corpo tão flácido, assim, os braços. Ali nunca puxou um peso aquele menino. Nunca fez um treino, de certeza, de academia. E não é, se dissesse assim, não é pobrezinho, eu ia dizer, eu entendo, né? Mas tem recursos, tem condição de frequentar uma academia, sim. E não cuida. Talvez seja porque gosta, né? Não, tem homens, tem muitos homens desse campo, né? Da homossexualidade, que ele não aprecia a sua masculinidade, de ser masculino, né? Às vezes ele gosta mesmo. Eu já vi uns casos aqui que chega a ter teta, né? Engorda assim, deixa aquelas tetas, Ana. Eu conheço um cidadão de 20 e poucos anos aqui que ele ainda tira foto e bota nas redes sociais, achando que tá bonitinho. Maquiagem, batom no rosto e aquelas tetas. Coisa mais feia. Eu acredito assim que eu não tenho uma genética para ser tudo isso naturalmente. Mas eu acho que bem trabalhado, né? Fazendo treinos, me alimentando direitinho, suplementando, de repente usando um produto aqui, né? Eu acredito que eu vou fortalecer. Hoje eu fico assim, se ainda não estando desta forma, já aparece essas presepadas aí pra mim, né? Imagine se eu de repente despontar aí com uma aparência ainda bem mais masculina. Aí é que vai brotar mesmo. Eu realmente, também é outra pergunta que eu deixo no ar, né? Por que esta mulher teve esse incutimento comigo? Eu só penso uma coisa, que eu acho que é a questão de eu não ser acessível. Acho que essa coisa de eu esquivar e não corresponde, instiga, só pode. Porque eu não sou rico. Eu não sou esse bonitão. E aí, né? O que leva? Não tenho essa aparência tão masculinizada, tão shed, né? A aparência tão shed. Espero que lá pra frente, de repente, eu consiga, né? Mas, enfim. Eu vim embora, me despedi deles, né? E foi isso, né? Foi esse o relato. Eu tô tentando lembrar que de repente tem alguma coisa aqui que deveria ter sido dito e eu não tô lembrando. Mas assim, o namoradinho da Brenda é um rapaz efeminado, meus amigos. Efeminado e com uma grande tendência à homossexualidade. Aí fica a pergunta, né? Por que ela namora com ele? Por que ele namora com ela? Até quando, né? Será até quando vai durar? O que vocês acham disso? Eu vou pegar o gancho e vou pular para um segundo relato. Eu vou contar um segundo relato aqui pra vocês, que eu tô com esse relato, ó, na gaveta faz tempo. Bote aí 2 ou 3 meses atrás. Eu acho que foi um fato que aconteceu lá no mês de abril. Talvez ali final de abril. Ou março. Não, foi março. Pessoal, eu vou contar aqui. Agora é outra história, mas o que essa história
quando eu falo que eu tô puxando o gancho, né? Essa questão do homem homossexual. Inclusive, talvez eu esqueça no final, eu quero até deixar aqui uma pergunta. Já vou deixar essa pergunta antes de eu contar o relato para que eu não esqueça. Eu queria saber dos senhores que aqui me ouvem, e se você quiser deixar aí um comentário, qual é a sua percepção diante do homossexual? Como é que você vê o homossexual? A gente fala muito, a gente aborda muito o hétero aqui, né? O hétero, ele tem vários nomes aqui, né? Ele é o Miqueinhas, é o Escravoceta, é o Mangina, é o Boomer. Tô tentando lembrar mais. Tem outros apelidos aí que a gente já deu, né? Mas existe uma outra classe de homens. Tem outros mais, né? O Cafajeste, o Zé Droguinha, é o bandido, tudo aí. Mas todos a gente trata dentro do campo hétero. A gente até fala assim, olha, o bandido ele é mangina, porque ele mata outro homem por ciúme da mulher, né, e tal. E o gay, meus amigos? Assim, como é que é a sua percepção do gay nesse contexto? Você acha que o gay... a realidade dele é a mesma do hétero? Assim, eu não digo que a gente sabe que ele tem, né, ele tem uma certa proteção aí das leis, né, o Estado o protege mais. Mas eu falo no jogo do relacionamento. Certa vez, eu conversando com um confrade aqui, deste canal, ele fez uma afirmação pra mim, né? Ele falou assim, Vitor, eu acho que a vida do gay é melhor do que a do hétero. Eu falei, por quê? Ele falou, porque o hétero ele consegue sexo mais fácil. Ele tem um sexo mais acessível, é bem mais fácil do que pro hétero. E eu falei, rapaz, eu acho que não, pra mim que é igual. Pra mim que é igual, porque eu já vi muitos relatos de gays que pagam, tem que pagar garoto de programa. Eu já vi muitos relatos até de violência. Eu já li textos na internet, artigos sobre isso aí. Eu lembro de um post, certa vez que eu vi, que a pessoa, de um gay, que ele botou assim, esse mundo gay não dá, não... Era um texto assim revoltante, deixa eu ver se eu consigo lembrar. Seria mais ou menos assim... Não dou conta da comunidade gay, porque o gay pobre que é o rico que é o lindo que é o bonito, o bonito, o bonito que é o gostoso que é... Aí assim, cada um gay que é o gay que tá acima dele, que é mais do que ele, que é mais bonito, que é mais rico, Vocês perceberam que fica parecendo a hipergamia feminina? Aí acaba que ninguém fica com ninguém. Ninguém consegue ficar com ninguém. Eu já tive a oportunidade de conversar com rapazes homossexuais que falaram que a promiscuidade é terrível, né? O HIV, até as doenças, né, outros tipos de doenças venéreas, é mais comum no homem gay do que porque não se cuida. Enfim, né? Mas isso aqui é um ponto assim que acho que raríssimas vezes eu já questionei isso aqui, né? Eu já trouxe esse ponto aqui. Você acha que o gay ele seria hipergâmico como a mulher é? Você acha que... Será se existe muitos jogos? O que você sabe a esse respeito? Isso aqui eu sei que não faz parte não é o nosso mundo, mas às vezes você conhecer, assim, saber informações a respeito é interessante, né? E questões mesmo de agregar conhecimento. Enfim, eu vou lhes contar uma situação que eu passei. Isso aqui não é uma... no meu histórico, eu tenho muito mais histórias de mulheres, né, me assediando. Mas ao longo da minha vida eu já tive. Poucos, mas eu já tive algumas situações de homem que mexeu comigo, assim, que veio me cantar, que veio... Enfim, eu não tô falando de travesti, dessas bichonas espalhafatosas, não. Eu tô falando de homem normal. Eu vou contar um caso aqui pra vocês de um colega de trabalho. Que ele é casado, pai de filho já grande, meus amigos, e fez uma comigo lá na escola. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tomar uma água, que eu tô com a garganta seca, e já eu retorno. Na verdade, eu trouxe um copo de suco, eu vou deixar ali só pra mim me olhar no bico, tá? Então, meus amigos, vou lhes contar aqui o caso lá da escola, né? A escola que eu trabalho à tarde.
Lá é uma equipe grande de profissionais. E tem um senhor que eu tô com a impressão que eu acho que ele pegou uma licença prêmio, ele pegou uma licença para alguma coisa, porque logo depois que aconteceu esse caso, que eu vou contar aqui para vocês, ele saiu fora. Nunca mais eu vi ele lá na escola, trabalhando. Eu não fui xeretar para saber o que é, mas eu acho que ele deve ter tirado uma licença, porque ele tinha expediente praticamente todos os dias. Ele é professor, parece que de biologia, ciências, é uma coisa assim. Eu falo a formação dele, né? Esse caso aqui, ele é tão real que eu tenho testemunhas aqui que no dia que isso aconteceu, eu tenho um grupo fechado no Telegram, eu tirei até uma foto dele. Eu tirei uma foto dele e botei lá no meu grupo fechado. Os confrades que ali estão, eu sei que eles lembram. Se comentar aqui, eles confirmam isso aqui que eu tô falando pra vocês. No dia que aconteceu, eu mandei um texto assim, eu falei pro pessoal, aconteceu isso e isso assim. Ainda mostrei a cara dele. E a gente ficou até questionando lá, né? Assim, alguns acharam que pudesse ser ele fazendo um teste comigo, outros acharam que era real. Aliança no dedo. Ele é um homem baixo, ele é um piauiense. Ele é um piauiense que mora aqui no Pará. É professor concursado. Ele é um homem baixo. E sei lá, eu acho que ele não tem ele deve ter 1 metro. Eu vou estipular, se ele tiver muito, 1,68 m. Ele é um senhor baixinho, deva ter seus 50 anos já. E eu, desde 2021 que eu trabalho com ele nesse colégio. 2021, 2022 inteiro, eu sempre o vi assim na conta de uma pessoa muito respeitosa. Ele parece até um pastor. Todos os dias eu vejo ele numa calça social. Como é que ele se veste? Ele bota um sapato social, calça social e uma camisa social de manga comprida, passado o pano por dentro e o jeans aqui. Moreno do cabelo liso. Eu acho que ele é uma mistura talvez de indígena com negro. Ele é bem moreninho do cabelo liso. E magro, assim, ele não tem barriga. Tanto que veste assim a camisa, você vê a barriga lisinha dele aqui. Ano passado, em 2021, quando eu comecei a trabalhar lá, às vezes eu passava por ele ali, por o corredor, por o pátio, eu via, até porque eu trabalho num pavilhão, ele trabalha no outro. Boa tarde, às vezes via na sala dos professores, ele nunca foi de puxar a conversa comigo. De repente, ano passado, eu faço uma viagem para os Estados Unidos. Em abril, fui para os Estados Unidos, fiquei quase 2 semanas fora, né? Quando eu cheguei, todo mundo já sabia, né? Todos na escola sabiam. Quando eu cheguei, durante uma semana eu fui o assunto ali da escola, dos colegas, né? Oh, esse menino é rico, esse aqui viaja, esse aqui gastou 50 mil para ir nos Estados Unidos. Era aquele auê na sala dos professores, quando ali eu estava, né? E ele ouvindo, né? Pessoal, vocês acreditam que nos dias, a partir daí, sempre nos dias que eu estava planejando a aula, às vezes na biblioteca, às vezes na sala dos professores, sempre ele chegava com o notebook dele, sentava. Eu já falei para vocês que é muito comum ter 5, ter 6, ter 7 professores, às vezes, num determinado horário, fazendo seus planos de aula, porque é uma escola grande, é uma equipe grande. E já teve momentos em que, no horário que eu estava planejando ali, ele estava também. E ele vinha e sentava: professor Vitor, posso ficar aqui perto de você? E aí ele começou: Vitor, tu viajou mesmo, cara. Você viajou. Pessoal, este aqui, diferente do caso lá da Brenda, que eu falei, não é efeminado. Você olha pra ele, um homem normal. Normal, voz grossa, jeito de homem mesmo. Você viajou, cara. Ô, rapaz, mas eu tenho tanta vontade, cara, de ir pros Estados Unidos. Eu tenho muita vontade de ir lá. E assim, só que eu nunca fui atrás, eu não sei como. Poxa, você contou lá, você não gastou muito. Até aí, falando sério comigo, como é que tu fez? Como é que tu fez pra tirar o visto? Quando é que você tá pretendendo ir lá de novo? E eu conversei de boa com ele, assim, sério, né? Parava às vezes ali de fazer o plano de aula para explicar: olha, eu tirei em Brasília, você pode pagar uma consultoria, tem que preencher o formulário, pagar a taxa, enfim, é recomendável depois que você já tiver com esse visto em mãos, aí sim você compre a sua passagem para ir. Essa conversa, ela ocorreu, não foi assim, tudo num dia. Conversou um pouco hoje, outro dia de novo, e ali foi praticamente o resto do ano de 2022, de vez em quando ele futucando esse assunto comigo. E ali, mas assim,
sei lá, vamos colocar aqui ali mais ou menos a partir de outubro do ano passado. Outubro do ano passado, de repente eu comecei a ouvir isso aqui, ó. Ele falando assim: Vitor, tu toparia fazer uma viagem dessa comigo, nós dois juntos? E lá nos Estados Unidos, se eu tirar o visto, tu topa aí comigo? Meus amigos, e assim, nunca iria passar na minha cabeça que aquele homem, de repente, tivesse uma inclinação homossexual. Que ele viesse a gostar de homem. Inclusive, eu falei da vestimenta dele, uma vez eu perguntei, eu falei, você segue alguma religião? Não, eu sou evangélico. Eu sou evangélico da Assembleia de Deus. Eu, minha esposa, meus filhos. Segundo ele já tem filhos já maior de idade. E se eu não, aqui tá meio vago aqui, mas se eu não estiver equivocado, é uns 4 filhos. Acho que o mais novinho já tem seus 15, 16 anos, já filhos grandes. Inclusive, num desses depoimentos dele, ele contou que um já não mora mais, já tá estudando fora, né? Mas ainda tem uns com ele, não, somos da igreja e tal. Então, assim, eu vi ali uma pessoa de maior respeito. Aí no dia que quando ele começou, nas primeiras vezes que ele falou pra mim, se oferecendo de viajar comigo, aí eu falei assim, topo, rapaz, mas na hora, moço, na hora, só ajeitar aí, bora ver aí, de repente. Mas aquilo, eu achava que tava falando por falar, empolgação do momento. Aí eu, por vergonha, aquele velho problema meu, aquela dificuldade de dizer não, e para não deixá-lo constrangido, não, a gente vai sim, mas eu na minha cabeça pensava, isso aí nunca vai acontecer, né? Só que ele continuou. Quando é que você vai lá nos Estados Unidos? Tu já pesquisou, tu já viu lá a data que eu quero ir com você. Eu quero viajar com você. Aí um dia eu falei, eu digo, moço, tu tá falando sério mesmo. Eu falei, tu tá querendo... Eu falei, porque tu tava falando antes, mas eu tava meio que levando na brincadeira, né? Eu falei, tu quer fazer essa viagem comigo? Eu quero viajar junto com você, nós dois juntos. Eu falei, é porque assim, não é... Eu não tenho nada contra você. Eu iria de boa, assim, a gente fazer uma viagem dessa. Mas é porque tu é um cara casado. Meu irmão, me explica isso aqui. Como é que tu vai fazer essa viagem comigo? Sendo que tu tem família, tu tem tua mulher. O normal de um homem casado é ele viajar com a sua esposa. Creio eu que você viajar, fizer uma viagem dessa comigo, isso não vai... Tua mulher vai concordar com isso aí? Tu já conversou com ela? Eu falei, é isso que eu fico. Pessoal, isso eu tava colocando no lado dele, mas é claro que eu coloco. Como é que eu vou? Eu não conheço ele, eu não conheço o temperamento dele. De repente eu vou fazer uma viagem internacional e vai que esse homem me cause problemas. Então, mas ainda até aquele momento eu não estava com qualquer desconfiança dele nesse sentido. Eu estava vendo realmente o fato dele ser casado, né? Aí ele, não, Vitor, de boa, cara, isso aí não é problema não, minha mulher é de boa comigo. Se eu ajeitar essa viagem pra ir com você, ela não vai zangar, não zanga não. E eu ainda falei, eu digo, rapaz, eu falei, você ganha bem. Eu sei da situação, ele tem mais de um vínculo, enfim. Eu falei, não, seria mais interessante tu ir juntando um dinheirinho e você ir com a sua esposa. Eu falei, eu acho que era melhor. Eu falei, eu te dou todas as dicas. Não, mas eu quero ir uma viagem com você, porque tu tem experiência. E aí você, com as tuas experiências, aí sim, um dia eu posso ir com a minha mulher. Eu falei, então tá bom. Eu falei, só que eu não vou agora não. Eu falei, esse ano, nem 2023, possivelmente eu não irei. Eu falei, eu tô com outras metas, outras coisas. Estados Unidos agora não vai ser. Eu digo, isso aí foi uma viagem. Era pra ter ido visitar um primo, e não deu certo, pra não perder. Pra não perder a viagem eu fui. Não perder a passagem que eu tinha pagado, né? Mas por enquanto não. Pessoal, entramos 2000 e... todas essas conversas que eu tô falando pra vocês, pega ali de outubro pra frente, né? Finalizamos o ano, entramos 2023, março. Eu vou colocar, eu lembro que foi antes de eu pegar, deixa eu ver. Eu peguei uma gripe forte, foi em março. Foi início de abril, foi ali no início de abril. Certo dia, eu estava num dia de planejamento, na sala dos professores. Quando deu 3 horas, a sala encheu de professores ali, que aí bota a mesma, pelo menos aqui, né? O mesmo lanche das crianças lá, dos alunos, é servido também na sala dos professores. Então, os pratos, aquela vasilha de comida, quem quiser comer, come ali, né? E ele chegou e sentou na vista de todo mundo, pessoal. E assim, caramba, eu nunca esperava. Ali, praticamente assim, eu perdi a confiança nele, sabe? Eu passei a vê-lo diferente. Ele falou na vista de todo mundo, ele falou assim,
E foi alto, meus amigos. Alto, assim, pra todo mundo ouvir. Anda, Vitor. Anda, Vitor, me fala logo quando é que você vai viajar para os Estados Unidos, que eu quero ir com você. Eu quero muito viajar com você, sabe? E a gente vai alugar um apartamento. Não, um hotel. É um apartamento, né? Nós vamos alugar um apartamento de hotel em Nova York. Lá em Nova York, porque eu quero dormir de conchinha. Eu quero dormir de conchinha com você, porque eu gosto de homem. Eu gosto de macho, sabe? Será que você não percebe isso? É contigo, cara. Eu quero viajar contigo. Que contigo eu sei que eu vou estar bem acompanhado. Meus amigos, quando eu ouvi esse homem falar, eu fiquei igual uma estátua, assim, olhando pra ele, sabe? Isso todo mundo, assim, umas pessoas começaram a cair na gargalhada. Olha, há quem diga que isso aí foi brincadeira, mas eu não levei isso aí como brincadeira, não. Eu não vi. Se ele tivesse falado isso rindo, ou falado e de repente tivesse, não, bicho, ó, eu tô brincando contigo, é zoeira aqui, mas eu não vi brincadeira naquilo ali, meus amigos. Falou, rasgou assim, escancarado. Eu sou casado. Eu sou casado com uma mulher, mas eu gosto é de homem. Pessoal, na hora que assim, eu não falei nada, eu não consegui, eu travei assim na hora, sabe, quando eu ouvi aquilo. Eu fiquei olhando, acabei, eu baixei o rosto assim, acho que eu já tinha até comida ali, continuei no meu computador. E ali algumas pessoas riram, aí pararam de rir, foi mudando de assunto. Aí assim, o fato de eu ter baixado o rosto, né, e fiquei quieto, aí o que que ele fez? Olha o que que ele fez, ele tirou um boné, eu acho que o pessoal lá do grupo viu a foto. Ele tirou um boné, assim, ele botou aquele bonézão bem botado assim na cabeça, botou uns fones de ouvido, daqueles fones de ouvido de cordão assim, sabe? Aquele cordãozinho aqui, botou o fone de ouvido, conectou, e acabar botou as duas mãos assim no rosto, assim, aqui na direção da bochecha, e ficou cabisbaixo, meus amigos, cabisbaixo, quase que tampando o rosto ali com as mãos e caladão. Calado, não falou mais nada. Passou-se o intervalo, ele ainda ficou ali acho que mais um horário, tava de aula vaga, de repente tocou lá o sinal, ele pegou a mochila dele e voltou lá pra sala. Nesse momento que ele tava de cara fechada, foi a hora que eu peguei o telefone, eu também com meus fones, botei os fones de ouvido aqui, eu fiquei fingindo aqui que tava mexendo, eu tirei uma foto dele. Eu tirei uma foto dele e eu botei no grupo. Eu botei no meu grupo lá do Telegram. Eu falei, meus amigos de Deus, eu fiquei besta com o que eu escutei aqui. Caramba, um cara casado, assim, se fosse uma coisa que ele tivesse falado só pra mim, era chato, mas na vista de todo mundo. E eu perguntei lá no grupo, né? Eu falei assim, se fosse você que estivesse no meu lugar, como é que você teria reagido? E pelo menos a galerinha lá do grupo falou assim, Vitor, eu acho que ele fez isso aí foi pra te testar. Quem sabe se isso aí não foi combinado? Talvez isso aí foi combinado com as mulheres. Talvez mulher que tem curiosidade, quer saber a teu respeito. Vai lá, professor, faz esse teste lá com ele. Se oferece lá pra ver se ele topa ou não. Se ele topar é porque ele é gay mesmo. Se ele não, bora ver a reação dele. Não sei, foi tão esquisito aquilo. A gente só conhece as pessoas convivendo, porque eu nunca ia imaginar ouvir aquilo, ver uma atitude dessa. Um cara, pai de família, casado, da igreja. Eu acredito que ele tem essa tendência. Eu acredito. Eu acho que se ele fosse hétero, ele não teria feito aquilo ali, não. Não sei. Olha, e ele ainda, pessoal, depois desse dia, ainda teve mais uma situação. Eu tô tentando lembrar se foi na biblioteca ou foi no corredor, mas ele ainda jogou mais uma conversa em mim. Teve um dia, eu vou jogar que foi lá na hora que eu tava na biblioteca. Teve um dia que ele chegou. Ele não sentou na cadeira, ele mesmo com a mochila assim, ele chegou e falou assim pra mim: bicho, já vi que você não vai topar a mesma viagem não, né? Você não vai querer viajar comigo, já vi que não vai rolar. Mas uma coisa eu quero te dizer. Ô pessoal, meu Deus do céu, não sei nem se eu vou ter coragem de falar isso aqui, que eu tenho vergonha. A vergonha deveria ser pra ele, né? Mas eu acabei ouvindo isso dele. Eu não sei se aquilo foi essa frase. Eu vou editar essa frase aqui pra vocês, se aquilo foi tirando onda com a minha cara. Mas ele falou essa frase aqui pra mim: ai, você tem uma bundinha. Vou dizer, você tem uma bundinha que eu. E eu não sorri. Eu continuei assim, pra não dar uma briga, eu continuei concentrado. Acabar, ele foi sentar. A partir dali, eu ainda devo ter visto ele mais algumas vezes, e depois ele sumiu. Eu nunca mais vi aquele homem lá naquela escola.
Sumiu, sumiu. Por isso que eu falei no início aqui, que ele pode ser que ele esteja de licença. Eu não sei se ele pegou uma remoção. Um dia desse, eu passando no centro aqui, eu vi ele passando de pé. Mas ele nem me viu assim, eu vi ele caminhando. Assim, o que vocês me dizem de uma história dessa? Eu vou tentar colocar o que é que eu acho disso aí. Eu acho que ele é um gay reprimido. Eu acho que ele é um gay reprimido. Ele é desses gays que casaram com mulher e montou essa estrutura, né? Tiveram filhos. Tem, meus amigos, se vocês... Uma vez eu vi no YouTube. No YouTube existe até uma ONG. Existe uma ONG que... Só para ajudar gays casados com mulheres. Homens já velhos, com seus 40, 50 anos, que não tiveram coragem de assumir a sua homossexualidade, casaram, tiveram filhos, tudo, aí estavam super infelizes, tristes. E aí, eu já vi psicólogo dizer que isso aí é uma coisa que a pessoa não consegue esconder nem segurar a vida toda. Chega uma hora que a pessoa cansa, ela não dá conta mais de viver aquela farsa, né? Viver uma mentira. E eu já vi explicações que o gay que se casa com mulher, que constitui família, é muito mais complicado para ele se assumir, para ele lidar com isso aí do que o solteiro, né? Eu tenho certeza que o solteiro, quando ele se aceita, se descobre, né? E, enfim, é bem mais fácil do que um casado com mulher. Que aí já envolve mais pessoas, né? Tem todo um peso em cima disso aí. O que era um problema só dele para ser resolvido agora já envolve outras pessoas, né? Envolve uma esposa, já envolve filhos. Eu conheço histórias. Eu já ouvi histórias assim que inclusive mantém, né? Mantém esse casamento porque tem vergonha da família, porque tem vergonha da igreja e vai tocando ali, mas não é feliz. Não é feliz. A minha tese, assim, o que eu acredito que é o caso deste cidadão. Eu acho que ele é um gay reprimido, um gay que casou com mulher para poder não se aceitar e querer fazer capa para os outros. E aí chega um momento, isso aí é descontrole. Sim, pode ser. Se você dissesse, não, Vitor, eu acho que ele é hétero e ele fez um teste contigo, pode até ser. Pode até ser, mas, meus amigos, não é. Pra que a pessoa. Eu tenho, assim, na minha concepção. Pra mim, que um homem hétero, pai de família, fazer uma coisa dessa daí, ele tá se expondo ao ridículo. Isso não é bem-vindo. Às vezes, eu falo pra vocês, eu já cheguei a falar, e vou ter até recebido um apoio de vocês aqui, sobre. Diante de mães solteiras que ficam me perturbando, de repente eu falar que eu sou gay pra elas, mas isso aí é uma situação assim gritante. É uma situação desesperadora, assim, quando tudo não funcionou, todas as tentativas. Ixi, peraí, pessoal. Só um momento. Me espantei com uma coisa aqui. Pronto. Mas não é uma coisa que eu sabe fazer, tipo assim, fazer esse tipo de coisa a troco de nada. Me expor ao ridículo. Já o caso dele não, ele não tinha nenhuma necessidade de fazer isso aí. Eu tenho pra mim que isso aí é um desejo reprimido que ele não conseguiu. E eu não tenho controle sobre o outro, né? Eu não tenho controle, nunca que ia passar na minha mente que aquela pessoa pudesse olhar pra mim e ter mulher. Eu até podia, nem as mulheres, pra ser sincero, eu sempre falo aqui que mulher olha pra mim com um olhar de interesse financeiro. Nem as mulheres não andam me olhando com um olhar de tesão. Nunca ia imaginar um homem daquele, de repente, que ele tivesse esse olhar pra cima de mim dessa forma, né? Mas acontece, né? Acontece, de repente a gente fica sabendo. Como eu falo pra vocês, não é uma coisa assim rotineira, mas ao longo da minha vida eu já passei por essa situação de ser cantado. E tem pessoas que criam, né, essa imagem de mim também. Eu acho que às vezes quando faz isso, é porque também tem essa imagem. Ah, não, 30 e tantos anos, não casou, né? É muito quietinho ali. Eu acho que é. Esse aí é.
Aí vem pra cima, né? Eu falo porque dentro de algumas situações que já aconteceram, eu já ouvi isso. Ah, mas eu penso de homem, né? Ah, mas eu pensava que tu era gay, eu pensava que tu curtia. Mas essa parte aí eu sou mais tranquilo, porque não é o público assim que me perturba. Hoje eu sou mais, eu vivo mais assombrado com medo das mães solteiras do que dos gays. Ó, veja esse aí fez isso aí comigo, aí sumiu do mapa. Geralmente, gay que mexe comigo, ele mexe ali uma vez, duas vezes, e quando vê que não dá nada, ele me larga de mão, né? Me larga de mão. Eu tenho uma história que um dia, eu vou tentar achar coragem aqui para me relatar essa história. É algo nesse nível aí, mas eu já passei por uma situação também inesperada. Um dia desse eu contei pro meu inscrito vascaíno. Eu contei essa história para esse inscrito meu e nós rimos na hora, né? Assim, que ele falou assim, ele disse assim para mim: Vitor, se sou eu na tua situação, cara, mas eu tinha dado um, como é que chama? É tipo aquela, é o mata-leão, né? Eu tinha dado um mata-leão nesse gay e eu falava bem no pé do ouvido dele: olha, ou tu me respeita a partir de agora. Não, pera lá, deixa eu refazer a frase. Olha, se tu quiser sair vivo daqui, se tu quiser continuar vivo, tu me respeita, viu? Você me respeite. Mas assim, foi o jeito. O jeito como ele falou foi muito engraçado. Mas esse é um relato para uma outra ocasião aí, tá? Mas é real, pessoal. Porque o negócio é que a gente não trata muito esse assunto aqui. Eu acho que eu já vi dois produtores de conteúdo que traziam essa temática dos gays pro meio. Um era o Knut. O Knut, só que o Knut era uma tal de trap, né? Ele falava muito das trap. Você já pegou uma trap? Que pra mim, trap é o travesti, né? Ou é a famosa mulher trans. No canal dele ele falava muito isso e teve um outro que esse era um canal muito sério, assim, eu não consigo lembrar o nome, mas ele falava, eu já vi alguns podcasts de um outro produtor de conteúdo que ele tratava acerca dos gays, né? Assim, quando o gay ele é capacho de mulher, que o gay é protegido das leis. Eu lembro de um conteúdo desse produtor, eu não sei se era, acho que era Migtal Brasil, era uma coisa assim. Old School Brasil, era um trem assim. Uma vez ele fez um conteúdo até dando conselho. Ele falou: você tá achando que você que é gay, você tá achando que mulher é tua amiga? Mulher ela é utilitarista, ela só quer se aproveitar de você. Não é muita regra, mas ainda já existem gays que são redipilados, que conhecem a verdadeira face feminina, assim, os jogos de manipulação feminino, né? E aí não se põe nessa posição de capacho. Não pensem, nenhum de vocês aqui, que é só o homem hétero que se põe nessa posição, não. Tem muitos gays. Esse rapazinho mesmo que eu vi, né, namorado, que tá namorando, entre aspas, né, a Brenda, ele é um capacho dela, claramente. Isso aí, todos nós ali já somos conscientes disso. E tá lá, né? Ele acha que tá com maior vantagem. Enfim. Olha, eu queria muito, assim, um feedback de vocês, viu? Muito, muito. Diga-me o que, se fosse você que estivesse no meu lugar, nessa situação desse professor, o que você teria feito? Você teria tido a minha reação? Teria ficado calado? Assim, não teria reagido? Ou você teria esculachado com ele? Teria dado uma briga? Eu tenho, assim, a minha sensação é que aquilo ali ficou feio, foi pra ele. Aquilo ali ficou feio, foi pra ele. Na verdade, pessoal, sendo bem sincero aqui pra vocês, eu achei estranho, assim, quando ele tava muito naquela insistência com aquela conversona de viajar comigo. Assim, uma pessoa que não é meu amigo, se dissesse assim, não, é um amigo meu das antigas. Por exemplo, um dia desse eu falei pra vocês, o Luciano é um amigo meu de infância, frequenta a minha casa, somos muito próximos. Eu prometi a ele que no futuro eu vou levar ele para conhecer o mar. Eu vou escolher uma cidade aí para ele tomar um banho de mar. Eu digo: tu não vai, antes de você morrer, você vai conhecer o mar. Eu vou te ajudar nisso. Mas para ele é porque é um amigo assim muito próximo de mim. Como é que uma pessoa que eu conheci lá dentro da escola, eu vim saber da existência dele depois que eu tô ali trabalhando. Eita, o gato pulou aqui.
Tu não vai azunhar minha cadeira, sua peste. Pera aí. Deita aqui. Pronto. Como é que uma pessoa que eu mal conheci na escola já se sente nessa intimidade de se ficar se oferecendo para viajar comigo? Eu não vou mentir, não. Quando eu ouvi isso aí, ainda foi aquela coisa assim, obscuro, onde eu não conseguia cair bem a ficha ali, mas lá, como se fosse a voz da intuição, né? Achando meio esquisito assim, mas o que esse homem quer viajar comigo? Mas ao mesmo tempo eu ficava assim, não. É a dissonância cognitiva, né? Talvez o cara tenha um sonho dele, né? E aí tem um colega aqui que trabalha junto, e gostaria de realizar isso, talvez tendo meu apoio. Eu entendo que uma viagem internacional para uma pessoa que nunca foi é um desafio, assim, não é? Eu que já fui, assim, quando eu sei que eu lembro ano passado quando eu fui para os States, eu passei uns perrengues e muita coisa, assim, naqueles quase 12 dias que eu fiquei ali, me serviu uma próxima viagem que eu fizer para fora do Brasil, muitos erros que eu cometi, muitas dificuldades que eu tive, ali eu já não terei na próxima viagem, porque eu já aprendi. Eu já aprendi várias coisas, como é que tem que ser, como é que tem que lidar. Eu diria a todos vocês aqui que se no passado, nas viagens que eu fiz às capitais, se eu tivesse me permitido andar de metrô, tivesse andado mais de metrô, eu teria aproveitado mais o meu passeio. Eu perdi muito tempo lá, especialmente em Nova York. Durante 2 dias eu perdi muito tempo, eu deixei de ir em vários lugares, de ter aproveitado mais, porque eu fiquei perdido. Pessoal, não vou mentir pra você. O negócio é porque até hoje eu não resgatei os vídeos de Nova York, né? Mas um dia, quando o HD tá aqui, quando eu resgatar esses vídeos, eu quero fazer um conteúdo, mas assim, eu andei perdido em Nova York. No primeiro dia, quando eu estava lá na hora de eu retornar para o hotel, eu lembro que de manhã, quando eu fui, eu dei uma sorte que um passageiro na estação de metrô me conduziu até onde eu queria descer. Mas na hora de vir para o hotel eu não consegui, mesmo pedindo ajuda, mesmo interpelando um e outro, eu não consegui, eu acabei tendo que voltar de pé, meus amigos. Lá, quando eu colocava no Google Maps, a quilometragem não é dada como aqui no Brasil, automaticamente muda. Acho que pela região. Porque quando eu boto aqui dá em quilômetros, né? Lá é em milhas. É milhas. Acho que uma milha é 1,6 km, né? Que eu lembro que quando chegou num ponto assim, que eu já não... Eu tipo, celular descarregado, não conseguia. Aí quando eu olhei, deixa eu ver aqui, ainda um pouquinho de bateria que tinha no celular. Eu não tinha um carregador, né? Quando eu olhei... Deixa eu ver de onde que eu botei, de onde eu estava pro hotel, né? Quando eu botei, eu estava 3 milhas. 3 milhas e pouquinho. Tipo, como fosse assim, 3,1, 3,2 milhas, né? Deixa eu fazer uma conta bem aqui, ó. Por exemplo, se fosse... Oh, caramba, peraí. Calculadora aqui. Ó, 3 vezes 1,6 dá 4,8 quilômetros, né? Como eu falei para vocês, estava 1,1, 1,2, foi praticamente 5 quilômetros. Eu tive que caminhar 5 quilômetros. O problema não foi nem a caminhada, era o celular, porque eu tinha que me guiar pelo GPS. Eu tive que fazer 2 paradas até chegar no hotel. Eu parei primeiro num salão de cabeleireiro e fiquei 30 minutos dando carga no celular. Carreguei ali uns 40%. Aí caminhei. Quando eu já estava... Pessoal, eu acho que eu estava assim a 1 quilômetro do hotel, o celular descarregou, a insegurança. Parei num posto de gasolina, aí o rapaz tinha um monte de tomada assim atrás da porta lá, botei, eu fiquei do lado de fora lá, falei, não, pode deixar bem aí que eu espero aqui, né? Aí fiquei até que pegou mais uns 30% de bateria e ó, chinelei. E consegui chegar no hotel, mas eu cheguei com as pernas doídas, eu já estava cansado, que eu tinha andado bastante durante o dia, ainda caminhei 5 quilômetros para voltar pro hotel. Tudo por quê? Por não saber andar de metrô. Mas eu encontrei um anjo dentro do quarto que eu estava hospedado ali, naquele hostel, que sentou comigo, um rapaz francês, sentou comigo ali e mostrou passo a passo, com toda calma. Fez simulações ali pra mim, sabe? Como é que eu ia pegar, explicou tudo. E no outro dia eu deslanchei. Ainda tive algumas dificuldades, tipo assim, chegar, eu não sabia me localizar a placa e tal, mas aí eu já destravou bastante, eu consegui. E de lá pra cá,
Eu tenho certeza que andar de metrô agora não é mais o problema, né? Onde eu estiver, eu consigo me localizar com o celular. Então, muitas coisas. Então, assim, eu sei que é um desafio grande. Isso que eu fiquei, às vezes, até pensando, assim, talvez ele queira estar me pedindo essa ajuda. Então, era dois pensamentos contraditórios. Ao mesmo tempo que eu achava estranho, mas eu achava normal. Eu achava estranho. O que é que um homem casado quer estar viajando comigo? Não, mas aí, ao mesmo tempo, eu achava que era normal, porque, não, mas é difícil viajar fora do Brasil, tá pedindo ajuda, né? Mas eu só fui cair a real que toda essa ladainha dele é porque o cara tava. Ô, meus amigos, que situação, viu? Eita, diacho. Mas enfim. Eu vou falar uma. Eu vou. Pra finalizar, eu vou ser bem sincero com vocês. Vamos supor, vamos fazer uma hipótese aqui. Digamos que eu fosse um gay. Meus amigos, ainda que eu fosse um gay, eu não ficaria com aquele. Meus amigos, feinho, meus amigos. Feinho, ali só a mulher dele mesmo. Pra querer ficar com ele, porque. Mas águas passadas, né? Acredito que isso não irá se repetir mais da parte dele, né? Pode ser que aconteça outras situações. E é isso aí. Deixa aí o seu comentário, deixa aí o seu feedback. Eu fiz a pergunta e nem finalizei, né? Se fosse você que estivesse no meu lugar, né? Como você reagiria? Se um colega de trabalho teu viesse com essa proposta. Enfim. Hoje eu concordo com vocês que a viagem internacional aumenta o meu valor, aumenta muito. Um dia desse um inscrito colocou num vídeo aqui, falou, olha, não importa que tu ganhe menos, ela pode ganhar até mais que você, falando de mulher, né? Mas se ela ficar sabendo que você viaja pro exterior, na cabeça dela, ela deve imaginar até que eu tenha renda de outro lugar, que eu tenho outras fontes de renda, para eu conseguir isso aí que é grudar, né? Então é um conselho que eu sempre recebo, é para que fique no anônimo essas viagens. Porque isso aumenta, as pessoas crescem os olhos em cima, né, de quem vive essa experiência. Enfim, olha, eu queria encontrar essa. Eu acho que foi num vídeo. Eu vou fazer o seguinte, eu já estava me despedindo aqui, mas foi uma mensagem tão interessante que o inscrito mandou aqui. Eu vou ver se eu encontro, acho que é num vídeo que eu falo da Elaine. Foi um vídeo sobre a Elaine. Ou foi da Elaine ou foi daquela mulher lá do supermercado, mas teve um inscrito que ele mandou um texto comentando essa questão de que o meu valor sobe quando sabe-se que eu viajo, né, para essas viagens internacionais. Só um momento. Meus amigos, infelizmente dessa vez eu não encontrei, foi uma pena. Eu olhei todos os vídeos aqui que eu falo da Elaine, de mãe solteira, enfim, mas não encontrei o comentário. Se tinha, a pessoa deve ter apagado, talvez. Mas o comentário era mais ou menos assim, repetindo aí, né? A pessoa colocou, fazendo um alerta sobre eu não divulgar a questão de viagem, não dar publicidade a essa questão de viagem, não divulgar. Por quê? Porque não só mães solteiras, essas mulheres, às vezes até do próprio ambiente de trabalho, alguma lá, se ela fica, poxa, ele viajou, ele foi para tal lugar, foi para a Europa, foi para um país aí, andar então, porque ele tem condições, ele tem uma situação boa e vai vir para cima de você. Só que ele deu uma explicação, teve uma frasezinha muito contundente, que diz assim, não importa que ela, não interessa se ela ganhe mais do que você, de repente ela pode até ganhar mais do que você, mas se ela souber que você viaja, que você faz isso, ela já te vê tipo assim, como se eu fosse superior a ela, né? Eu falo que são compreensões que eu só tenho através da opinião de vocês aqui, porque eu posso até dizer assim para vocês que em algumas vezes que eu já conversei com aquela senhora amiga minha, que é a Júlia, às vezes eu falava assim, Júlia, mas por que isso? Sendo no caso de mulheres até que ganha mais do que eu, né? Eu falava assim, por que essa inveja? Por que essa raiva, sendo que fulana, ela tem a condição, por que ela não faz? Ao invés dela ficar nutrindo inveja de mim, ela deveria realizar. Ou então, se ela não tem as condições,
E ela fica. Por que que ela não vai correr atrás e faz igual o que eu fiz? Eu não fui querer me escanchar nas costas de ninguém. Eu fui estudar, eu fui correr atrás de ter o meu, né? Conseguir as minhas condições para eu poder realizar isso. Eu não andei querendo explorar ninguém, me aproveitar de ninguém. E ela falou assim, eu lembro que a Júlia disse assim, Vitor, tem pessoa que tem a condição, mas não tem a situação. Eu falei, me explique mais. Ela falou, por exemplo, tem algumas mulheres aqui, né, que elas ganham mais do que você, mas aí tem filho, tem dívida, às vezes paga financiamento de casa, de carro, é filho na escola, é a despesa dos filhos. Então assim, ela ganha bem, mas ela não pode. Ela não pode fazer isso. Tu ganha menos. Eu lembro que ela deu um exemplo. Ela citou uns 3 casos de mulheres aqui que são independentes, sabe? Super independente, mas tem mãe solteira, tem neto, tem toda Então assim, ela vai ficar velha, ela não vai poder fazer. Tu acha que ela não morre de inveja? Não fica com raiva? Porra, essa desgraça ganha mais do que ganha bem menos do que eu e fez e realizou, e eu ganho muito mais do que ele e não consigo realizar. Mas o que é isso aí? A escolha, né? Foi a escolha, é o caminho que ela escolheu para a vida dela. Então, é isso aí, meus amigos. Eu já falei muito. Vocês acabaram de ouvir uns miados aí de gato, né? Eu tava bem aqui. Enquanto eu pesquisava, de repente, meu gato pulou aqui da janela. Ele agora tá deitado ali na calçada, eu tô vendo daqui. Isso é ainda há pouco, enquanto eu gravava, eu vi um gato caminhando aqui no muro. Um gato branco com amarelo. E eu acho que ele pulou aqui. Eu não... Talvez muitos aqui não saibam, mas gato, ele é muito territorialista. Meus 2 gatos são castrados, mas eles defendem o território deles aqui. Aqui se pisar um gato de fora da briga. Quando eles não eram castrados, era muito mais as brigas, né? Mas ainda tem. Na hora que eu escuto aqueles miadão alto aqui, é tentando expulsar, né? Então, é interessante isso, né? Gato, ele é territorialista. Não aceita que outro gato esteja na área dele. Enfim, ó, um grande abraço aí a vocês. Muito obrigado aí por terem me ouvido. E eu acredito que nas próximas semanas aí será mais fácil de eu estar vindo aqui, viu? Até porque esse mês de julho eu não vou viajar, vou ficar mais por aqui, estudando, descansando e gravando uns conteúdos para vocês aqui, viu? Quem quiser mandar um relato aí, mande. Vai estar super bem-vindo agora, né? Que aí em agosto o bicho pega de novo, né? Aí já o tempo já fica mais limitado. Eu acho que eu vou publicar, eu vou editar e vou publicar isso aqui antes de eu ir dormir. Que amanhã eu já leio os comentários de vocês aqui, viu? Muito obrigado aí a todos que puderam me ouvir. Eu vou deixar ainda mais uma observação que eu lembrei aqui. Foi quando a fala do cidadão lá, se referindo à região das minhas nádegas, né? Quando eu falei que eu acredito que aquilo ali foi tirando onda com a minha cara, porque eu não sou esse homem bundudo, não. Eu visto roupa assim, eu jogo a minha camisa por cima. Por que eu gosto de camisa longa assim, que é pra tampar tudo? Mas se eu tivesse uma bundona, eu não queria andar mostrando, e eu não tenho, e eu também não mostro, né? Eu acho que aquilo ali também... Esse aí eu posso dizer que foi tirando onda da minha cara, sabe? Mas, enfim, já passou. Bye, bye.